Então, bom dia! Nós vamos, então, trabalhar nessa unidade com rapidez, compreender o que é esse processo de tradução de vocês verem um texto, compreender como é que eu posso, não sabendo os sinais, mas mesmo assim fazer uma explicação para que o surdo que venha no atendimento tenha um esclarecimento maior e, principalmente, raciocinar nas duas línguas. Então, o que vocês vão pegar nessa unidade é velocidade, aprender que tudo que a gente fala tem que ficar no mínimo 1 minuto e meio na nossa memória, porque a gente demora uns 50 a 55 segundos para ouvir e começar a sinalizar. Então, o objetivo aqui é que vocês agora saiam do bom dia, meu nome é, e comecem a ser mais rápidos. Às vezes você pode falar, eu não vou dar conta de ser mais rápido com a minha mão. Eu preciso que você tenha o raciocínio para que seja a sua mão rápida. Enquanto você pensar em português, o seu pensamento vai ficar complicado para a língua de sinais. Então, vocês vão se despregar desse pensamento em português para fazer em língua de sinais. Enquanto a gente pensa no português, a mão não obedece a gente, porque o normal é que seja tudo escrito. Por que é tão mais fácil dentro das igrejas, então? Porque na igreja você praticamente já tem aquela estrutura organizada, porque é quase sempre a mesma coisa. Começa com aquilo, depois tem a fala. Você, se é uma pessoa que lê realmente a Bíblia, então você já sabe sobre o que a pessoa vai comentar. Então, geralmente é mais fácil, a memória não precisa tanto. Você já se desprende e vai mais para a língua de sinais. Aqui, obviamente, vocês sabem os conteúdos. Só que vocês ainda estão, como é que eu faria aquilo em língua de sinais? Que se chama interpretar. O interpretar é o que acontece. Por exemplo, quando eu falo inglês, how old are you? Você não pergunta, quão velho é você? Você não pensa nisso quando você escuta. Você já fala, a pessoa está perguntando sua idade. Porque você já sabe que aquilo significa. Então, é essas estruturas que a gente vai tentar passar para vocês aqui. Hoje a gente não tinha como já ver um texto específico do Ministério, porque eu, inclusive, não sabia quem eram as pessoas que estavam vindo, dos outros cursos e tal. Então, hoje a gente tem um nivelamento. As unidades vão acompanhar a cada 3 aulas. Uma unidade vão ser 3 aulas com o professor. Outra unidade, 3 aulas com o professor. Então, a gente vai ter terça, quinta, terça, uma unidade. Terça, quinta, terça, outra unidade. Terça, quinta, terça, outra unidade. Para vocês não se acostumarem também com uma pessoa fazendo a língua de sinais direto, tá? Então, deve estar, entra eu, aí entra a Luciana, aí as 2 unidades vocês vão ver com a gente ainda fazendo uma fala, aí entra o Falk, aí vocês não tem como falar com ninguém, né? Aí entra eu, entra a Lu, entra o Falk, vocês vão ter uma aula com um professor que é da Universidade também de Brasília, que se chama Virgílio. Ele é específico em teatro e canções. Então, por que vocês vão ter essa aula? Para libertar o corpo de vocês um pouco. Para a gente sair daquela coisa meio tímida. Se vocês 3 aulas não perderem a timidez com ele, vocês não perdem nunca mais na vida, tá? Então, o objetivo é que seja um curso mais dinâmico e isso significa um curso que vocês vão ter que, aqui, cansar mais. Mas lá fora vocês não vão precisar fazer tanta coisa. Mas aqui vocês vão cansar mais, tá? Aqui dentro da sala de aula vocês vão bater o pique para bater mão mesmo, tá? E vocês vão começar a ser gravados também. Então, vai ser ótimo estar aqui, porque vocês vão fazer determinadas atividades e depois a gente vai gravar e vocês vão se ver na tela para a gente aprender a fazer uma coisa que é bem complicada, que se chama dar voz. Tá? Que é o que a pessoa faz quando vem. Geralmente vem um surdo junto, vem um intérprete, o surdo começa e você... ele gostaria de fazer isso, aquilo, outro. E isso se chama dar voz, tá? Que a grande mágica do momento é aprender a dar voz. Tá? Fora isso, a gente tem algumas palestras para quem quiser ir, tem algumas peças de teatro para quem quiser ir. Acho que tem bastante coisa legal para vocês trabalharem, tá bom?
Então, não me olhem com essa cara de tipo, meu Deus do céu, onde foi que eu me enfiei? Mas a gente vai mais por esse lado. Tá bom? A gente amarrou bem, tá? Hoje nós vamos trabalhar com duas coisas. É aquele texto que vocês viram na prova para vocês reverem. Foi uma prova de nivelamento ali, tá? Vocês vão rever aquele texto para vocês raciocinarem e depois nós vamos ver esse texto aqui da Luísa. Todos que fizeram aquela prova lembram que tinha um textinho pequeno da Luísa para a gente lembrar. Eu vou colocar agora para ver quem é que lembra alguma coisa. E depois nós vamos passar para esse outro, tá bom? Eu deixei o texto parado para vocês verem o que vocês iam fazer. E sou eu com a boca de fora. Família de Luísa. Tá com som aí, não vale. Esse é uma introdução para você situar nome, datilologia e posição de irmão. É isso que é cobrado nesse momento da prova. Para você perceber quais são os nomes, posição do primeiro, do segundo, do terceiro e principalmente quando a gente já faz quem são os que estão estudando e o último ainda não. Então, nesse objetivo, o olhar ele tem que estar voltado para quem é que tem os nomes, e é dificílimo você pegar de primeira. Depois, a posição de quem é o irmão mais velho, quem é o irmão do meio, quem é que estuda no NB e quem é que não estuda. Então, se a gente raciocinar, eu não preciso nunca colocar um irmão, dois irmãos, três irmãos. Não, eu posso utilizar a mão para qualquer coisa. Então, trabalhar com isso aqui, essa posição de mão em língua de sinais, ela é muito importante. Se eu subir, níveis, 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 níveis. Desenhe na sua mão. Níveis, níveis. Se eu fizer, hierarquia. Então, essa é uma configuração de mão que você pode sempre utilizar para posições do mais alto até o mais baixo. Também vale quando você quer apontar primeiro, segunda, terceira, quarta fase que você vai fazer. Então, essa é uma configuração de mão muito importante. Se eu quiser falar assim, eu estou estudando língua de sinais, nível 2, eu posso vir para cá? Posso vir. Eu posso falar que o processo, ele não está aqui, porque ele está numa outra esfera. Ou eu posso falar, você vai começar o processo aqui, mas depois ele vai para essa esfera, para essa esfera, para essa esfera e para essa esfera. Eu posso dizer que aqui é o quê? O STJ. E depois eu vou descendo para cada um até chegar na base. Então, essa é uma configuração muito importante. Tá? Então, toda vez que eu for pensar em quantos, eu vou ter que conseguir configurar aqui. Eu tenho 7 irmãos. Eu tenho 13 irmãos. Eu tenho 13 irmãos. Aí eu vou colocar 5 últimos, tudo homem. Ou os 5 últimos,
homem, mulher. Depois, os outros 5, eu posso mexer. E os 3 últimos, sou eu. Pensa, eu, ó, esse, ó, de idade, eu posso fazer isso. Então, vocês têm que pensar nesse espaço aqui para que vocês possam explicar. Então, quando eu perguntar agora da família de vocês, quantos irmãos, quantos primos, não adianta você falar, primo? Ih, eu tenho muito, não. Primo tem 30. 10 próprio papai. 10 próprio mamãe. Tudo dos irmãos. Faltou, né? Alguns. Era 15, foi mal. 15. E aí, então, eu posso começar a trabalhar com eles. E trabalho. E as mãos têm que trabalhar dos 2 lados. Você fez o último assim? O último. Não, você fez assim. São os últimos lá, não, porque não foi o último que nasceu, são os mais velhos. Quando é o mais velho? Esse aqui foi o que nasceu por último. Sim. O que nasceu por último. Esse gesto eu sabia. Quando eu quero falar no topo, os mais velhos. Que são os que estão lá em cima. Você falou alguma coisa, o último fez assim, eu fiquei uai. São os últimos, assim, aqueles que são os mais velhos. E não os caçulas. Legal. E tem que ser em cima, assim? Quando eu quiser falar deles, porque eles são os que nasceram primeiro, né? Não, mas a mão é lá em cima. Porque são 13. Se fosse só 2. Como é que eu vou fazer? 2 irmãs. Quem é a mais velha? Muito bem. A mais velha? Ela. Eu sou a caçula. Você falou uma vez uma história de que se for contar os 3 porquinhos, não pode fazer só assim. Não. Você tem que fazer porquinho 1, porquinho 2, porquinho 3. Aí você tem que vir com o corpo. Porquinho 1, preguiçoso, não queria construir casa. Porquinho 2, trabalhava, gostava de casa, constrói. Porquinho 3, eu não sei o que o porquinho 3 faz. Porquinho 3 é o que queria construir mesmo. É inteligente, sabe, né? Arquitetura, trabalhador. Tudo. Trabalha. Aí eu venho com o corpo. Eu não lembro, mas tem. O 3 que era o... E aí você tem que vir com o corpo aqui. Isso já é o outro negócio que vocês vão aprender. Você tinha falado isso. Se a pessoa começar só por 1, 2, 3, você já vai embora. Certo? Então, a primeira parte dali eu quero que vocês vejam de novo para compreender. Tá bom? Vão olhar e vão saber. Então, vamos raciocinar. Primeiro, quem é o nome da pessoa? Luísa. Então, eu tenho Luísa e eu dou o sinal. Na hora que eu dei o sinal, acabou. Eu agora vou fazer o quê? Só trabalhar com o sinal. Não vou digitar Luísa mais. E aí, ela fala que ela tem o quê? 2 irmãos. E já digo a mão. Eu dei o gênero dos irmãos? Não, eu não falei nem que era homem, nem que era mulher. Só falei irmãos. Aí eu venho para minha mão para cá. Quem é aqui? E eu faço o quê? Nome? Marina. Marina. E eu uso caçula. Depois disso, eu faço o quê? Como ela é?
E depois eu faço o quê? Nome? Lucas. E aí eu falo o quê? Luísa é a mais velha. Aí é o grande momento de vocês ficarem confusas. Porque aí vocês falam assim, e o Lucas é o quê? A Marina não ficou calma e era alegre, e o Lucas? O Lucas é isso aqui? O que é isso aqui? E aí é um momento de pegadinha do malandro com vocês. Então eu faço Lucas, a mão volta, isso é um ponto. A mão voltou, ponto. Isso é sinal de ponto, tá? Então é como se eu, toda vez que eu fosse terminar uma frase, eu tenho que voltar a mão. Se eu não volto, eu abaixo, tá? E aí eu faço o quê? É o quê? A mais velha. E aí eu faço o quê? Como? Os dois? Quem são os dois? Voltei até 3. Quem são os dois? A Luísa e o Lucas. Os dois? No NB. E aí eu venho para cá, eu não uso a mão. Eu uso caçula, ainda. Mas se não fosse esse ainda não, dá pra pegar. Quando você faz assim, Isso, exatamente. Por isso que eu marquei aqui. Por isso que se marca. Mas nunca na tradução você vai fazer assim, esse e esse, estuda, esse, não. É justamente para mostrar que isso, quando eu faço isso aqui, é só um único. Quem é o único aqui? O caçula. Eu falei o nome do caçula? Então, a caçula? Ainda não. Configuração do ainda? Isso é ainda? Ainda faz o não. Ainda não. Legalzinho, não é? Interessantezinho, não é? Ainda não. Só ainda não. Ainda. Ainda não. Vocês continuam trabalhando? Ainda. Já vão se aposentar? Ainda não. Vai fazer o quê em casa? Aposentar para quê? Aposenta a... ela já tá direito, certo? AP. Mas você já parou de contribuir com o INSS? AP. AP. Sempre, continua. Sempre, 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 sempre. Certo? E agora eu vou fazer uma outra coisa. Exatamente. O que é isso, então? Eu estou fazendo Luísa é séria, calada, mas verdade, ela é tímida. Então a gente vai fazer o quê? Aí voltou a época de vocês serem considerados malucos no meio da rua. Porque vocês têm que começar a olhar uma placa. Bem-vindo. Aí você, bem-vindo. Quem ama mora no Gama, adora essa placa de lá. Tem mesmo, né? Eu já trabalhei lá 3 vezes. Na semana passada, quando passo ainda, eu falo, gente, ali do lado da Coca, né? Aquela empresa é o quê? É Coca? Alguém mora no Gama? Escola não. Não, ali do lado da entrada, tem uma entrada. Quantos? Ambev. Isso, é uma fábrica da escola. Eu querendo que fosse da Coca. Eu sei porque minha mãe mora lá. Procura na Católica. Minha mãe mora por lá. Vamos lá.
Os dois trabalham onde? Na UNB, certo? Então, isso eu fiz uma descrição de um grupo fácil, não é isso? De um grupo bem tranquilo. Então, agora vocês vão se juntar em 3, vão receber um nome e vão fazer a descrição dessa pessoa. Dessa forma. Se é casada, se não é, quantos filhos tem, se não tem. E aí a gente vai ter que adivinhar quem é a pessoa pelo nome, pela descrição que vocês vão fazer. Não pode dizer o nome da pessoa. Certo? Podem se juntar em 3 que eu vou entregar o nome para vocês agora. Dúvida? 3? Hã? Sinal de escândalo. É isso mesmo? Ok, escândalo. Todo mundo perguntou. Próximo. Mais outros 3? Eles estão pedindo o sinal de escândalo. Aqui alguém... Mais nenhuma dúvida? Mais ou menos. Alguma coisa? Bom, então aqui não tem mais pergunta, acabou, né? Nenhuma pergunta? Pedindo para perguntar a profissão. Pode perguntar a profissão para as outras? Como palavra. Ah, claro. Ah, a profissão, você quer perguntar? Ah, sim, vou aí então. Dúvidas aí, nenhuma? Vocês estão perfeitos? Caraca. Esses grupos eu tô assim, não sei nem o que eu vim fazer aqui. Vocês já estão prontos já. Pronto. Eu tenho que fazer o jeito que não use as palavras técnicas, por isso que eu perguntei. Porque eu ia É um classificador. Caminhão. Para fora a mão. Isso. Para fora. Isso. Põe a sua para frente. Os dedos, ponta dos dedos para fora. Isso. Assim, exatamente, dessa forma. Isso. Porque se você fizer para dentro, bota para dentro. É gama. Exatamente. Abre. Gama. Entendeu? Vai ser todo mundo ou vai ser uma pessoa? Aí, na hora H, a gente vai descobrir. Tá bom. Porque vai ter uma brincadeira. Ainda não é o fim. Vamos lá? Todo mundo pronto? Bora? Vamos lá? Certo? Vem, grupo. Todos 4 aqui na frente. Vocês agora... Eu deveria ter um monte de papelzinho aqui, mas não tenho. Não. O papel esconde aí. De frente para cá. Não. Me lembrar que eu vou pedir folha branca agora, que agora a gente só usa folha branca. O grupo, na hora que elas terminarem, vocês têm que escrever o nome de quem é que elas estão falando aqui. Na hora que elas terminarem. Ok? Chega pra cá, mais aqui pro meio. Então, calma, agora eu vou falar. Cadê meu cronômetro?
10. 10 segundos. 10 segundos. Vamos fazer 2 rodadas. Quando acabar, vocês vão escrever o nome da pessoa. Certo? Cada uma, 10 segundos. Certo? Então, vocês têm que olhar o que cada uma vai falar para dar sequência. Certo? Cada um tem que falar de um item. Vamos lá? Acabou? Próxima. Fecha a boca. Mandou? Próximo. Você não tem tempo. Vai acabar seu tempo. Acabou seu tempo. 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 Ok? Escrevem o nome. Pode sentar todo mundo, então. Vocês têm que escrever aí, número 1, o nome da pessoa. Como é que tem escândalo aí? Escândalo é fofoca, blá, blá, blá. Fofoca, blá, blá, blá. Sabe fofoca? Isso, fofoca. Blá, com uma cara ruim. Estica os dedos. Estica os dedos. Estica seus dedos. F. Não é esse, eu quero que você estique os de baixo. Aqui. Isso. Junta Assim? eles. Não é F, não. É um F. É um Só que é um F. F. Só que é um É um F F. arrumito. Isso, um F bonito agora. Aí faz como? Sai da boca. Fofoca. Prrr. Fofoca. Prrr. Faz a parte comigo. Eu sou... Chega, suou, né? A gente sua quando vai fazer as coisas, a gente sua. Certo? Acabou? Bora? Bora, grupo, vocês. Hã? Pronto? Chega pra cá, povo, senão eles não vêm você. Ok? Na hora que eu... Ah, o papel vocês não têm? Agora vocês vão colocar 2 e colocam o nome, tá? Não, agora vocês escrevem embaixo desse daí agora. Senão a gente não tem papel, acaba o papel. Não, agora vocês colocaram 1. Aí, 1, agora é o 2. $1, se... Vai! Deu. Trocou? Próximo. Trocou? Trocou? Acabou. Acabou? Acabou. Ok, vamos arrumar um sinal. Aqui a gente tem esse sinal ou esse sinal. Mas se for cair assim, Esse que você fez Cai, aí, é. ó.
É. Pronto? Não sei, vamos sentar. Não vamos contar. Não vamos contar. Não. Deu? Bora. Bora, 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 bora. Ô, meu querido, muito obrigada. Bora, ô gente, ops, 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 ops. Combinação é essa, ó, rápido, rápido. Ah, não, vamos. É no. Isso. $1 assim e... Volta. Boa. Acabou? Mais alguma informação? Vocês ainda têm ainda 10 segundos. Shhh. Ainda tem 10 segundos. Ok, acabou o tempo de vocês. Obrigada, bora. Esse manequim. Modelo. Foto. Modelo. É, você. Para todos vocês, ó. Pli, pli. Pli, pli. Pli, pli, não sei as outras. Pli, pli. Agora sei. Netflix. Netflix. Vira a mão? Isso. Netflix. É um N de coisas. É televisão com várias coisas. Deveria ser assim, paraíso. Porque o Netflix agora virou um paraíso. É, o Netflix assiste tudo e não paga. Pra que você quer a net? Não, o Netflix você paga R$29. A net você paga 180. Bora? Último, bora? Já deu. É, e aí, papel? Tira o papel agora, tire o papel. Você vai sinalizar com o papel na mão como? Vamos lá. Zerar. $, já. Muda. Próximo.
resposta, ele. Ah, não pode, não pode. Raia. Muito bem, ok, obrigada. Podem sentar. Ei, pra vocês tudo. Peguei pesado. Namora. Não. Foi casada com o cara mais lindo do universo. Ok? Tem. Tananã. Tananã. Ayrton Senna. Isso é sinal de campeão. Aí quando você faz capacete, tananã, é ele. Foi o primeiro a dar prêmio. Capacete, Ayrton Senna. Bom, vamos lá? Olha lá. Então, quem foi o primeiro grupo? Quem é? Ivete Sangalo. Qual foi o primeiro grupo, então, o nome? Quem era do primeiro grupo, o nome de quem era? Só descobrimos o segundo, também foi ele. Por que vocês descobriram que era ela? Ah, então elas colocaram amiga da Xuxa e elas fizeram um perna, não é isso? Por isso, vocês ficaram muito agitados. Crianças ficaram muito agitadas, crianças. Por que que é interessante, por que que é necessário ter a sequência? Porque, às vezes, em língua de sinais, a gente está pensando em português e a mão solta de outra forma. E a gente acha que o outro entendeu porque a gente está na cabeça com aquilo pronto. E quando o outro vê, a gente fica tentando piscar. Então, vocês deram pistas grandes, por exemplo. Elas deram pistas de início, era uma mulher muito bonita, trabalha na televisão. Depois falou, tem filha. Filho, não falou o gênero. Já teve um escândalo sexual no YouTube porque com uma criança, um filme com uma criança de 12 anos. 12 anos. Fazendo? Né? É. E aí foi, aí todo mundo ficou, porque aí a gente tinha o quê? O YouTube, tá? Ou a gente filme? Pedi pra você começar filme. Ah, eu fiz assim. Filme, você fez YouTube? Não, tá certo. YouTube. Não, mas eu me intenção era parar filme. Ela fez um filme. Antigamente, eu não sei se eu fiz antigamente, eu pensei em fazer. Não, fez no YouTube. Então, filme. E YouTube, né? E aí o que acontece com isso? A gente tem marcas para conseguir compreender. Então, alguns jogaram as marcas. Então, qual foi a marca da Angélica? Na hora que falou, marido. Aí todo mundo, é a Angélica, né? E aí é engraçado. Então, a gente tem marcas. O nome de... Isso, o avião. É. Então, o que isso significa? São pistas conceituais do processo. Pistas conceituais é o que a gente faz quando a gente fala uma língua diferente. Então, quando a gente está ouvindo a língua, a gente não consegue entender tudo, a não ser que a gente tenha vivido muito próximo daquilo. Então, a gente pega umas pistas. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente vai sinalizar para alguém que a gente não conhece e que a gente não sabe todos os sinais. A gente tem que dar as pistas. E aí vocês deram as pistas visuais. Olha a pista visual delas. Então, vamos lá. Aqui era a Xuxa. Aqui a... E aqui? Fátima Bernardes. E aqui? Angélica. Fátima Bernardes. Qual foi do Fátima Bernardes que ele fez? Que eles fizeram? Foi muito significativo. O quê? 3 filhos. Gêmeos e o JN.
trabalhava na televisão à noite, Jornal Nacional, e agora na televisão de manhã. Não é isso? Então, são pistas que a gente dá. Essas pistas é que fazem a ideia. Mesmo que seja uma coisa rápida. Exato. Então, a gente dá um jeito. O nome disso é a comunicação. E é isso que a gente tem que pensar. Tá bom? Vocês vão ter agora 5 a 10 minutinhos de intervalo. Quando voltar, nós teremos outra atividade para ativar o cérebro rápido. Tá bom? Bom, eu dei nome para vocês descobrirem das pessoas, certo? Então, isso faz com que a gente perceba características de coisas mais gerais, tá certo? Então, a gente pode fazer isso com pessoas, lugares, festas. A gente pode fazer isso. Já vai falar festa? Só acabar. Ele esperou. Que isso? Que isso? Esses dedos têm movimento, eu tenho dificuldade terrível de pegar. Que isso? Escola, a casa onde você estuda é escola. Casa que você estuda é escola. Casa, desenho. Se você quiser falar arquitetura, o curso, você vai falar arquitetura. 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 Agora você pode falar, a arquitetura que ele está falando não é essa arquitetura curso. Ele está falando o quê?
como que a casa são organizadas, a construção da casa. Então, você tem que perceber, se eu jogasse já aqui, ó, a arquitetura da casa, aí a pessoa vai falar, tem um arquiteto lá na casa? Então, perceba que quando eu uso a palavra arquitetura, eu estou falando sobre como as casas foram construídas, como que elas são organizadas, como que tem o telhadozinho igual, bonitinho, entendeu? E então eu tenho que fazer o telhado igual, não, pá. Eu faço uma descrição, tá? E o que eu fiz agora foi uma descrição para que vocês soubessem qual é a festa. Então, essa descrição detalhada, ela tem que ter 3 coisas. Expressão facial, eu tenho que ter a localização. Quando eu falei de uma festa, vocês podiam não saber. Quando eu fiz esse sinal, que é sinal de chopp, vocês não sabiam. O que eu fiz? E fez aquela cara do tipo, não é um refrigerante, né? É uma coisa que tipo, as pessoas falam, né? Eu poderia ter feito. E aí eu ia dar uma outra conotação, mas como eu não queria dar a conotação de que é uma festa de bebedeira, eu dei uma conotação, é a caneca enchendo. Não, isso aqui é um chopp. Sinal, chopp. Isso aqui é o classificador de você encher alguma coisa. Como é uma caneca, eu estou com a mão fechada. Se fosse um copo, me dá um pouquinho só de café. Certo? Como é que é isso? Como é que eu faço show? Não, vamos dar a palavra em português. Calma. Preta. Preto. Eu falei pra já, não, já. Você jogou aqui pra baixo? E ele é verdade. Mas agora eu falei. Você falou quando falou assim, ele tava chorando. Ele não toca sentado, mas toca sentado, não. Se você der assim, pronto, não chama. Não, eu nunca vi
sempre vejo ele entrar devagarzinho assim. Então, isso tudo faz com que a gente tente ver espaço, tenta ver lugar, tenta ver evento, certo? Então, agora vocês vão pensar em só 5 minutos numa festa. E vocês vão descrever essa festa. Não vale, se for uma festa junina, vocês já fazerem assim. Acabou, né? Vocês vão tentar utilizar o máximo de classificador. E nós vamos aprender que classificador não é sinal. Classificador é uma indicação de algo que às vezes não tem sinal. Certo? E eu gostaria que vocês fizessem esse. Porque o próximo texto de vocês, que vocês vão levar para casa, vai ser um classificador que vocês vão tentar fazer. Certo? 5 minutos, o mesmo grupo. Pode ser show também, né? Pode. Você que vai dizer. Oi? Vocês que vão escolher. Eu não vou saber. Agora eu vou ter que chegar à conclusão com vocês. A ideia dele, de como é que vocês finalizariam esse texto que eu vou apresentar aqui. Inclusive, eu vou ver se rola um e-mail, porque no grupo eu não sei se está só quem está vindo ou quem não está. Mas eu vou até tirar uma foto e já mandar no grupo assim que eu abrir a porta, né? Aí fica mais fácil. Então, esse é o texto que vai ficar para vocês. Ele é assim: bichinho de estimação. Eu sempre quis ter um bicho de estimação. Na verdade, eu queria um cachorro, daqueles grandões com pelo caindo pela cara. Papai explicou que aqui no apartamento é proibido ter cachorro. Aqui, tudo é proibido. Eu chorei que queria, porque queria ter o meu bicho. E minha mãe me comprou, sabe o quê? Uns peixinhos dourados. Eu bem que tentei brincar com eles, apesar de que eles não faziam nada. Só ficavam nadando de um lado para o outro e comendo aquela paçoquinha que tem que dar muito pouquinho de cada vez. Senão, eles estouram de tanto comer. Já viu bicho mais burro estourar de tanto comer? Um dia, a gente estava brincando de médico. Eu era o médico, fingindo que os peixinhos estavam doentes. Daí, eu coloquei o meu remédio de bronquite dentro do aquário. Os peixinhos ficaram todos de barriga para cima. Pensei que tinham dormido. Mamãe disse que tinham morrido. Ficou furiosa e jogou tudo no lixo. E eu nunca mais tive um bicho de estimação. Ai, eu estou no negócio. Também dos peixinhos nem senti falta. Quem pode querer um bicho que não se pode nem encostar nele? Esse foi um texto de uma prova, da Provinha Brasil. Então, Provinha Brasil. Então, as crianças deveriam compreender essa prova, incluindo as crianças surdas. E isso é uma prova do final do primeiro segmento. Então, a gente está falando do 5º, 6º ano hoje. Essa é uma prova que tem tudo para ser traduzida. E o ponto de tradução desse texto não são os sinais. O ponto de tradução desse texto são os classificadores. Porque você tem que fazer com que o outro veja
Veja o cachorro, veja os peixinhos, veja ele querendo brincar e a frustração dele de ter ganhado os peixinhos. Eu preciso que quem esteja vendo você sinalizar perceba isso tudo da história. O proibido, aqui tudo é proibido. Então é seguir essa linha para vocês pensarem, tá? E aí nós vamos conseguir, acreditem ou não, na terça-feira que vem vocês já estão sinalizando esse texto todo. Quinta-feira, hã? Aí vira uma pessoa frustrada como eu. Certo? Então, nós vamos aprender isso. E vamos aprender o classificador disso. Tá? Sabe por quê? Porque a pergunta dela foi a coisa mais importante do mundo. Ela tinha que ensinar para alguém qual era e como organizar, como ver onde achar um processo. Eu não tenho sinais prontos para isso. Eu tenho que ter uma explicação visual para o surdo fazer isso. Então, essa explicação visual é que é necessária. Eu não sei de jeito nenhum, estava sem o óculos, com papel, falando, onde é que é a sala mesmo do treinamento? E ele falou, a mesma sala de antes. Ele não usou o número da sala, ele usou uma referência. Quando eu uso uma referência, eu uso uma referência que é da memória, uma referência visual. Então, quando eu falo parque da cidade, se alguém aqui trabalha com a janela para o parque, vai ter uma memória visual completamente diferente de quem tem que dar a volta todinha para chegar ao parque. E isso a gente explica por meio do classificador. Então, quando alguém vira e fala assim, qual o sinal de Páscoa? Para os meus meninos pequenos, é o coelhinho com ovo. Para quem é religioso, Páscoa. Porque a pessoa tem que saber que isso remete a Jesus subindo aos céus. Quem não sabe que Jesus sobe aos céus na Páscoa, fala assim, Jesus, o coelhinho está subindo léguas aí, o que acontece? Então, eu preciso ter um referencial. Saber o sinal solto não adianta. Porque é o que vocês falaram e o que ela colocou. Na hora que você vai fazer a tradução de uma prova, não adianta eu colocar as palavras que vocês fazem nas provas. Porque essas palavras, vocês decoraram o significado daquilo. A pessoa que vai fazer a prova, ela precisa compreender o significado daquilo. Então, muitas vezes, eu não tenho um sinal e não sei descrever. Aí eu recorro à datilologia. Por que é irmão caçula? Por que o irmão caçula está aqui? Porque foi o último a sair da barriga da mamãe. Por que o irmão mais velho está aqui? Porque foi o primeiro a sair da barriga da mamãe. Então, foi o meu irmão primeiro. Por isso que é irmão mais velho. Então, cunhada, cunhado, está tudo do lado do quê? Da cruz. É a famosa cruz. Aí vocês falam, por que padrinho e madrinha e tudo tem o mesmo sinal? Porque, na realidade, o padrinho é o tio. Seu filho nasceu, você não pode chamar sua melhor amiga para ser madrinha. Só se você quiser ter uma briga eterna com seus familiares. Seu filho nasceu, você fala assim, ai, Jesus, é minha irmã que vai ter que ser. Ou meu irmão que vai ter que ser. Quando nasce o segundo filho, você fala, amém. Agora eu posso botar o padrinho que eu quiser. Se você não tiver mais irmão. Pior que você está grávida e a irmã fala, não quero nem saber, eu sou mais. Então, por isso que tia, sobrinho, afilhado. É lógico. E é essa lógica que eu quero que vocês peguem. Quando eu olhar aqui, tio, sobrinho e afilhado. E é essa lógica que eu quero que vocês tenham aqui. Porque vai ter uma aula que eu vou dar para vocês, me explica como chegar no Hospital Sara. E vai ter só assim, saída do MP para o Sara. Vocês vão ter que ver o mapa e me explicar em língua de sinais. Certo?
E isso é direcionar e saber criar. Porque língua de sinais é uma língua visual. Eu preciso mentalmente estar com isso estruturado. Quer ver? Para vocês, é claro, existe promotor aqui dentro? Existe juiz aqui dentro? Então, quando eu falo para vocês assim, porque o chefe de vocês, o juiz, aí vocês fazem assim, ó, porque vocês conhecem a estrutura. Para quem não conhece, juro que tem alguém andando de toga aqui em cima. Para mim é líquido e certo. Para mim, esquisito é vocês saírem com um crachá e apresentar um mandato de segurança. Aí eu falo, como é que pode? Pode fazer isso? Então, essa estrutura mental é que vocês têm que passar na mão para todo mundo, tá? Então, agora vocês têm 2 minutos para apresentar a festa e vocês vão escolher um grupo para adivinhar que festa que é. Vamos lá? Primeiro grupo? Bora. Mas o objetivo era vocês deixarem de ter tudo organizadinho. Vamos lá? Agora, então, eu vou dar... eu não vou falar nada. Na hora que eu falar acabou, eu vou escolher qual é o grupo que vai me dizer o que é. Espera aí, calma. Vai. Certo? Acabaram? Vamos lá. Vocês gastaram 1 minuto e 10. Vocês vão perder pontos pelo número específico de gesticulação da boca. A partir de agora, vocês não podem mais fazer isso. Então, eu vou começar a cortar ponto para todo mundo que estiver fazendo assim, ó. Não, não pode mais, tá? Segundo, precisa ser sempre temporal. A ideia é que você sempre coloque lugar, tempo e os personagens. Então, o lugar vocês desenharam e o tempo vocês desenharam para a pessoa ter uma ideia melhor. Então, vamos lá. Isso, Aí você faz assim, ó. Menos 5 pontos. Menos 5 pontos, tá? Certo? Então, aqui. Nunca. Hoje a gente vai preso se fizer isso. Mas não tinha sinal que Aqui, ó. aqui. Era horrível. Por que mudou isso? As aulas de política linguística que os surdos começaram a ter, começou a ter os outros grupos. E os congressos eram também com os grupos. Então, aí os surdos iam lá e falavam assim, por quê? Aí os índios assim, hã? Por quê? Aí os índios, hã? Por quê? Não, ninguém faz aqui não, galera. Aí eles... então é assim. Continua fazendo mas pelo menos não é aqui, mas na cara. É esse, né?
O sinal de negro também tá para mudar. Negro. Tá para mudar, mas eu não gostei desse sinal. Esse sinal aqui eu não gostei. Pois é, safado é aqui, não é um bom sinal. E aqui também não é um bom sinal. Então, por enquanto, está aqui. Raça negra. Agora aqui é a mais linda de todas. Etnia. Esse ficou um sinal lindo, etnia. E a raça negra? O negro é aqui. É, África do Sul. África, certo? Então, agora vamos tentar fazer na ordem. Ok? Vamos lá? Eu tenho o Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Tá? Então, Norte. Eu posso também girar meu corpo e fazer Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Então, eu faço o Brasil e faço Norte. Ou então, eu posso fazer região, 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 região. Aí, óbvio que eu não vou fazer 5 regiões. O Brasil tem regiões. Eu faço geralmente assim e já entra com a mão. Então, vamos lá? Vamos começar com local, data e o que acontece. Vamos. Boa. Por que você desce 2 vezes o mês? Uma vez só. Mês. Ótimo. Você tem... Não tem problema. Você tem mania de fazer todos os seus sinais quase que virados para dentro. O final tem que ser mais para fora. Junho. Faz festa. Solta o seu braço. Solta ele. Festa. Você está fazendo festa aqui para dentro. Festa para fora. Não, a mão é para dentro, mas isso. Isso. De novo. Festa. Muito bem. Vai lá. Festa. Qual? Pode falar. Isso. Certo? Ótimo. Você está com o seu braço travado. Solta a sua asa. Isso. E a mão tenta não ficar tão dura. Onde? Onde? Isso. Onde? Isso. Solta a arqueia. Onde? Isso. Vai. Muito bem. Vira para frente. Você está fazendo para cá. Eu estico mais. Isso. Gira ele mais para frente. É. O seu é azul. Próprio. Vira um. Escolhe um grupo. Para perguntar qual o nome da festa? Era para responder digitando, mas tudo bem. Mas ela faz muito rápido. Isso. Certo?
Ótimo, muito bom. Então, o próximo grupo que foi que falou, vamos embora. Entenderam a ordem agora? Não vou corrigir, vai vocês. Olha a ordem, hein? Lugar, época, quem participa, de quem que é o grupo. Vamos lá. É que a nossa vida social é muito intensa aí. Ah. Perguntem qual o nome da festa? Que festa que é? É que aqui também tem a vida social intensa demais. Ele tá muito animado. O que é isso? Pantufa de vestir. Local, data, as pessoas participam. Pantufa. Eu faria com a língua. Sapato. Qualquer sapato. Qualquer sapato. Falta um. Não falta, não? São só vocês três? Ah, é. Vai. Quem que foi embora? Ah. Pergunte para o grupo. Pergunte para um grupo. Moto Capital. Vocês sabiam que tinha um stand só com surdos? Tinha um stand só com surdos no moto. Teve um stand só de surdos no Moto Capital. Eu nem sabia que estava tendo essa festa. Vi ontem no jornal. Foi 10 dias de festa. Teve um stand só de surdos. Eu estava de férias, aí voltei ontem a trabalhar e nem soube dessas coisas. É a vida. É que minha vida social é muito intensa. Qual é o sinal que ficou? Olha lá o que ela está fazendo lá. Não, moto aqui. Mas o sinal ficou Moto Capital. Eu não sei se ficou moto, porque são todos os negócios, né? Na capital, isso aqui? É, por isso que eu acho que ficou Moto Capital. Moto Capital. Eu sei que tinha um stand. Não, Brasil. Porque ficou as motos do Brasil. Eu sei que tinha um stand inteiro só de surdos, assim. E as pessoas falavam assim, mas por que eles estão aqui? Porque eles pilotam? Eles pilotam? Como assim? E com capacete, a gente nem sabe que é surdo. Eu falei, ah, tá bom. Aí um dia um foi assim, sou surdo com capacete, né? Mas ele tem no capacete, ele mesmo tem. Porque chegou aqui no Brasil um surdo que roda as Américas todas de moto, né? Ele é um surdo... Aí o GPS no Rio de Janeiro mandou ele para o lugar errado. Aí ele quase que ficou sem a moto. Não é. Tem sorte de ter ficado vivo, né? É muito engraçado. Se mandar para o lugar errado no Rio, você tem só sair vivo. Aí ele falou... Foi a única história dele. Ele falou assim, eu só tive problema no Rio. E de novo lá, não. Agora só junto. Mas ele roda o Brasil todo. Como é que é o nome dele? Depois eu mostro a foto.
Vamos lá? Moto, não, a moto, o sinal de moto são as duas. Mas o sinal de moto capital, eu acho que ficou Moto Brasil. Acho que tem quase certeza que ficou Moto Brasil. Roupa, pelo de vaca. Roupa, pelo de vaca. Ou seja, roupa de vaqueiro. Não. Vamos lá? Certo. Pode? Quem é que é close caption aqui? É o ser humano. O ser humano é close caption, é daquelas adivinha. Vai. Pergunta qual é a festa? Qual é o grupo que é? Você vai perguntar? Quem fala? Réveillon. Qual o sinal de Réveillon? A gente ia fazer Páscoa, aí você chegou lá falando de Páscoa. Já era Páscoa. Réveillon. Certo? Ok, muito bom. Adorei os 7 pulos de ondinhas. 7 pulos. Deixa eu falar, para algumas pessoas é igreja, para outras é viajar e para outras é comer peixe e chocolate. Quem falta apresentar? Todo mundo apresentou? Não ficava satisfatório, não? Eu falei antes da Páscoa. Pois é, mas assim, para algumas pessoas igreja, para outras viajar, feriado prolongado, para outras peixe, para outras chocolate. Uma coisa que Uma vocês têm que todos perceber é realmente a configuração da mão. Como vocês vão ter que começar a domar a mão de vocês, tá? Então nós tivemos festas, não, festa. A mão ela tá para fora e ela vai virar para dentro, tá? Isso é importante vocês verem a configuração das mãos, porque eu tive festa. Então eu tenho a configuração de mão para cá e a minha mão vai subir. Porque depende da festa. A festa foi mais assim, entendeu? Certo? Então a gente tem que ter a festa, certo? E é importante que a gente tenha a configuração daquilo que a gente vai fazer para o outro conseguir compreender. Se o outro não consegue compreender, o outro não consegue entender. Por isso que a próxima aula vocês vão começar com desenho mental. Vocês vão pegar uma figura e o outro grupo tem que dar conta de desenhar a figura similar a partir do que vocês explicitarem. Se ficar um horror, é porque vocês estão fazendo uma explicação que é um horror, tá? Então, na verdade, essas primeiras 3 aulas, elas vão ser esse exercício para vocês trabalharem. Então, na próxima aula, vocês já sabem o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer um exercício mental de ter que desenhar. Então, a minha sugestão é que vocês brinquem disso em casa. Vocês já brincam daquela... Como é que é quando você... Pois é. Imagem e ação, algumas pessoas brincam em casa. Aí vocês imaginam, como é que a gente de língua de sinais brinca de imagem e ação? A gente brinca de imagem e ação desse jeito. A gente simplesmente tem que tirar ter uma imagem, passar para o outro a imagem e a pessoa tem que desenhar perfeitamente a imagem. Porque não dá para eu falar, qual o nome do filme? Quarteto Fantástico. Aí eu... Acabou, filme Quarteto Fantástico, tá? Não tem como. Wolverine, né? Aí agora Logan, que é o filme velho. É o Logan velho. Que horror. Como é que alguém podia colocar um sinal desse naquele homem que eu casaria 10 vezes com ele, né? Põe o Wolverine velho. Não, pô, me dá um velho daquele, meu, né? Então, é isso que a gente tem para fazer.
Só que algumas coisas a gente não consegue puxar uma imagem mental ou uma imagem diferenciada. Quando vocês têm aquele processo que é o tabulário, Esse é o nosso cardápio. manda. Tá, você não vai muito ensinar o nome, gente. Hã? Tá? Provavelmente esse sinal... Não, a gente está no... A gente está no Riacho Fundo implantando. A gente está no Riacho Fundo implantando, né? A gente está com o Zé Carlos fazendo todos os trabalhos do tabulário. Não sei o nome dele. A gente está com o Zé. Eu sempre chamo ele e falo assim, Tuxi, por favor, o nome meu. Então, a gente está com ele justamente fazendo o serviço de implantar o tabulário, explicar as partes do tabulário, né? Então, tem coisas, por exemplo, a pensar processo. Então, eu tenho um processo, eu vou apensar esse processo. Como também eu vou desapensar o processo, tá? Se eu vou mandar esse processo para voltar para a delegacia, como que eu vou pegar esse processo? Eu vou mandar ele para a polícia? Não, a gente já está vendo outro sistema, tá? Então, a gente está no pensamento, desapensar, quando a gente olha se as vítimas, elas são do mesmo processo, tá? Então, eu tenho um processo. Se eu vejo o nome da vítima e vítima igual, apenso. Porque o tabulário é administrativo. Um passo de cada vez. Ele tinha que aprender esse, senão ele saía do espaço. E agora a gente começou a fazer. Como instrutora. Não, o tabulário de vocês, aquele curso online também. Ó. Ó. Fecha em 4. Faz de novo. Manda. Foi como os meninos surdos viram a lógica de todas as aberturas. Quando você pega o tabulário, ele é um sistema fechado, que ele é todo interligado e que você manda as informações para esse arquivo. Aí eu perguntei, vocês recebem eles de volta? Aí é quando eles falaram assim, mas essas são respostas de coisas que a gente enviou. Então não dá para ficar nisso, senão ficaria um sinal muito longo. E em língua de sinais, da mesma forma que em português a gente tem tamanhos máximos de palavra, paralelepípedo é um erro, né? Não deveria acontecer. Então, célula-tronco, o nome não é célula-tronco, é célula-tronco. Então, ela foi comida de espaço. Então, provavelmente esse sinal vai ficar logo assim. Esse sinal, logo, logo, ele vai estar só assim, tabulário. Só que para fazer isso, que é o sinal de ouvidoria, né? Ouvidoria é um sinal que vem e joga. Ouvidoria é um sinal que vem, ele recolhe de todos eles e joga. Então, é o significado da coisa. E é isso que vocês estão aprendendo a fazer. O que é Parintins? Se eu chegasse para vocês e falar assim, qual é o sinal de Parintins? Vocês vão falar, sei lá. O sinal de Parintins são os bois. Um boi, uma mão vermelha e outra azul. É a festa de Parintins. Você já foi na festa Parintins? É o azul e o vermelho ao mesmo tempo. É o significado. Não tem nada a ver com o nome. Aí você falou assim, festa Parintins, aí outro fala assim, hã? E é a festa do boi. Certo? Analisar com as duas mãos coisas diferentes. É meio. Certo? Ok? Então é isso que a gente vai fazer. O cérebro vai dar uma canseira muito grande em vocês. Hoje eu fiz uma canseira de vocês ficarem assim, caraca, não, pelo amor de Deus, não.
Então, é uma coisa que pode cansar. Mas a ideia é que vocês comecem a prestar atenção mais e diminuir bastante o português. Hoje eu apoiei na fala, mas provavelmente daqui a umas aulas vocês não vão ter mais fala, tá? Então, eu faço essa linha com vocês até terça-feira que vem, aí a gente começa a parar com o classificador, aí na quinta, terça e quinta é outra unidade, na terça, quinta, vai fazendo assim, a cada 3, 3, 3, 3, 3. Tá bom? Porque senão vocês ficam muito... Então, até terça-feira esse videozinho sai. Tem, tá bom? Tem. Ok? Certo?